Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elga Batista e hoje vou falar um pouquinho sobre possíveis harmonizações com alimentos saudáveis que podemos fazer com vinhos. A técnica de harmonização, ela tem como principal objetivo garantir uma experiência gastronômica ótima ao degustador, a partir da combinação de alguma comida com alguma bebida. Geralmente, as harmonizações são feitas com vinhos e alimentos muito gordurosos ou, ao mesmo tempo, alimentos muito ricos em sal. Do ponto de vista nutricional, podemos pensar em alguns tipos de harmonização que privilegiem não apenas o sabor, uma textura boa, os aromas, mas também os aspectos funcionais que os alimentos também podem apresentar. Pensando no vinho, essa estratégia é ótima, porque o vinho, enquanto alimento funcional, ou seja, enquanto um alimento capaz de também proporcionar prazer e apresentar substâncias funcionais na sua composição, pode gerar casamentos ótimos com alguns alimentos saudáveis. Para hoje, eu trouxe aqui 2 exemplos de vinhos que podemos fazer boas combinações com alimentos saudáveis. Como alimentos saudáveis, eu estou considerando aqueles que são ricos em nutrientes e que não apresentam na sua composição substâncias como açúcares, gorduras e também outros aditivos como conservadores, aromatizantes, substâncias que a indústria de alimentos usa amplamente na composição de seus produtos. A ideia é que com essas harmonizações escolhamos produtos de melhor qualidade nutricional. Vamos começar com alguns exemplos falando a respeito do vinho branco. O vinho branco, assim como o vinho rosé, tem como principal benefício para a harmonização o fato de ser um vinho ácido, e essa acidez favorece várias combinações. Aqui eu tenho em mãos um vinho da uva Chardonnay, que assim como a uva Sauvignon Blanc, são exemplos de brancos que você encontra com facilidade no mercado brasileiro. Essa uva Chardonnay harmoniza bem com produtos vegetais, como saladas e também produtos à base de frutas. Cai muito bem quando essas saladas salgadas são também adicionadas de azeite com perfil frutado. Já a Sauvignon Blanc é uma uva com a característica mais mineral, o que permite uma melhor combinação dela com produtos como frutos do mar, o que significa que você pode harmonizar muito bem os seus alimentos como lulas, camarões, pescados em geral com esta uva Sauvignon Blanc. Já com relação às uvas tintas, as harmonizações são um pouco mais complexas. Em mãos, eu tenho um exemplo de um Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, assim como o Malbec, são exemplos de vinhos de uvas tintas que você encontra com facilidade também no mercado brasileiro. Harmonizações com esses vinhos normalmente são propostas a partir de alimentos com alto teor de gordura e alto teor de sódio, como carnes e embutidos, sendo esses produtos ricos em sal e ricos em gordura saturada. A proposta é que possamos pensar nesse tipo de vinho com alimentos um pouco diferentes para esse tipo de harmonização, como queijos brancos, por exemplo, pensando numa proposta de uma harmonização por contraste. Também podemos pensar em produtos à base de cogumelos, cogumelos como shiitake, shimeji, Paris, portobello e champignon, que podem ser ótimos ingredientes para a elaboração de massas, de brusquetas e recheios de alimentos como quistes. Nesse caso, a ideia de contraste traz uma combinação mais inusitada. Por quê? Esses vinhos são vinhos mais estruturados. Quando colocamos esse vinho em boca, sentimos um maior preenchimento da boca em função da degustação, o que geralmente leva as pessoas a pensar em harmonizar os tintos com alimentos também mais estruturados. Nesse caso, propomos um contraponto entre a leveza dos alimentos que eu citei e a grande estrutura desse tipo de vinho. Entretanto, para pensar em harmonizações mais saudáveis, é muito importante que você pense de uma maneira mais aberta para experimentar novas experiências. Muito obrigada pela atenção.